em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo número 1. Evangelho de João, capítulo número 1. Número 1, a partir do versículo 43. Todos aí? Amém. Então eu vou ler. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante verei os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Pode sentar. Existem discípulos que Jesus escolheu na Bíblia que nós sabemos muito bem. A Bíblia relata bastante coisa a respeito deles. Existem alguns que nós só ficamos sabendo o nome e fica somente no nome. E Natanael foi um desses discípulos. É um desses discípulos que Jesus escolheu e que nós não sabemos muita coisa a respeito dele. Mas o que nós sabemos é que ele morava na Galiléia, era amigo de Filipe, e um dia Jesus, ele caminhando ali nas áreas da Galiléia, ele primeiro encontrou Filipe. Filipe era um dos discípulos de João Batista, que depois foi seguir a Jesus. Jesus chama Filipe para segui-lo, ele diz: vem e me segue. Filipe aceita, deixa tudo para trás, começa a seguir a Jesus Cristo. E quando ele se encontra com Natanael, a primeira coisa que ele vai falar para Natanael é anunciar que eles haviam encontrado o Messias. Ele chega para Natanael e fala assim: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Eu acho curioso, porque Filipe não chegou falando para Natanael de qualquer forma. Ele chegou de uma forma assim, vamos dizer, um pouco formal, não é? Ele chegou apelando para os escritos de Moisés, ele chegou falando a respeito dos escritos dos profetas, ele não chegou falando de repente, somente, encontramos Jesus. Isso dá a entender que Natanael era uma pessoa que era versada nas escrituras, era alguém que conhecia a lei, era alguém que conhecia os profetas, aquilo que havia sido escrito. Então, eu percebo que Filipe ele chega com certo cuidado. E a resposta de Natanael é a seguinte: acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa resposta de Natanael, eu acho que complicou bastante a vida dele. Porque nós podemos entender, quer dizer, pelo que a gente pode ler por aí, é que o que se acha de Natanael é que ele era uma pessoa arrogante. Talvez por ser uma pessoa instruída na palavra, que Natanael chega para Filipe e trata a ele com certo desprezo por dar uma resposta tão seca. Mas será que é isso mesmo? Será que é arrogância ou será que é convicção? Porque um exemplo de arrogância a gente pode ver, a própria Bíblia nos mostra, lá no capítulo 7, quando os fariseus eles vão lá e mandam os soldados ir atrás de Jesus. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 45, 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Bom, de Nazaré ou de Belém? O Messias vem de Belém, não vem de Nazaré. Na verdade, mas nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Jesus, ele é descendente de Davi. E aí eles dizem assim: e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem, como Jesus.
Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão não sabe a lei, é maldita. Isso aqui é um exemplo de arrogância. Esse aqui é um exemplo de alguém que se sente superior ao povo, de alguém que se sente superior às outras pessoas. Esse é um ponto pelo qual eu entendo que Natanael talvez não fosse arrogante, mas sim uma pessoa convicta. O outro é pelo próprio testemunho de Jesus. Porque quando Natanael, ele quer dizer, bom, tudo bem, a gente pode entender que Natanael era um cara inteligente, mas Filipe foi sábio, porque Filipe não argumentou, Filipe não bateu boca, Filipe não tentou explicar a genealogia, não tentou explicar, não, é que houve isso, aquilo, não, ele apenas diz, vem e vê. Eu lembro que algumas semanas atrás foi pregado aqui a respeito de Jesus, do Jesus que é revelado nos nossos corações através do Espírito Santo. E é isso que Jesus realmente quer. Jesus não quer que somente nós discutamos a respeito dele, mas que nós experimentamos quem de fato ele é. O Senhor quer que realmente nós paguemos o preço, caminhemos até ele, vejamos realmente quem ele é. Ele quer que nós experimentemos, ele quer que nós tenhamos um encontro pessoal verdadeiro com ele. Então Natanael, ele aceita o desafio e vai atrás de Filipe encontrar com Jesus. E Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Bom, Jesus não é irônico, talvez usasse de ironia algumas vezes, com quem merecia, mas nós sabemos que Jesus ele não é falso, ele é a verdade, a Bíblia fala, ele é a verdade, ele mesmo diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, a Bíblia diz que nos lábios dele não encontraram falsidade. Então se Jesus diz que o cara era um verdadeiro israelita, eu acredito naquilo que Jesus fala. Jesus dá testemunho. João mesmo deixa escrito que Jesus ele não precisava que ninguém falasse acerca de ninguém para ele, porque ele sabia muito bem aquilo que está dentro do coração do homem. Ele me conhece, ele conhece cada um de vocês. Então Jesus ele chega e diz isso para Natanael. E Natanael estranha, fala assim: mas vem cá, como que o Senhor me conhece? Da onde que o Senhor me viu? Mas é claro, Jesus diz que ele é um verdadeiro israelita. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não chama ele de um verdadeiro judeu. Jesus não fala assim: eis aí um verdadeiro judeu, mas Jesus fala um verdadeiro israelita. Porque o judaísmo, a religião do templo, havia mudado bastante depois do exílio. Não era mais como era antes. O judaísmo naquela época de Jesus, na época de Natanael, havia se dividido, haviam partidos, haviam seitas, a religião havia se tornado uma coisa assim dura e ao mesmo tempo corrupta. Um sacerdote já não era mais escolhido pela sua linhagem, mas ele comprava o cargo dele como sumo sacerdote. As coisas já não eram tão fáceis. Então, quando Jesus ele olha para Natanael, o que eu percebo é que, e quando Jesus fala que ele era um verdadeiro israelita, eu penso que Jesus estava falando assim: eis aí um verdadeiro filho de Jacó. Porque Jacó foi chamado Israel, não é verdade? Jacó teve o nome dele mudado. Eu penso que Jesus olhou para ele e falou assim: eis aí um verdadeiro homem apegado à aliança que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó. Alguém que realmente está apegado àquilo que é o plano original de Deus. É alguém que não se deixa abalar, que não se deixa caminhar, que não se deixa se influenciar por aquilo que ele vê à sua volta hoje, mas é alguém preso àquilo que Deus havia prometido. Porque Natanael, ele olhava para o redor dele, ele olhava para a religião, ele olhava para a questão política, ele via que tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que eles viviam estava muito aquém daquilo que Deus havia prometido. Estava muito longe daquilo que Deus havia, da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó. E quando Jesus o encontra, que Jesus fala assim para ele, que ele é um verdadeiro israelita, e quando ele chega e se espanta com Jesus, falando assim: mas de onde que o Senhor me conhece? E Jesus fala assim: antes que Filipe te chamasse, eu te havia sentado debaixo daquela figueira. A reação de Natanael é de adoração. A reação dele, ele fala assim: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele adora Jesus. E para ele adorar Jesus, para pensar, se você já teve encontro com Jesus, você sabe muito bem. O Justo falou aqui, né, que ele era um casca grossa e hoje ele vive gritando, adorando ao Senhor Jesus, não é verdade? Ele é um adorador. Eu conheço o Gilson, já andei com o Gilson, já fiz coisas com o Gilson, eu sei que ele é um adorador de verdade. E quando ele pega, quer dizer, quando nós sabemos que para nós adorarmos ao Senhor, é porque nós somos impactados por Ele de alguma forma. De alguma forma Ele abala a nossa estrutura, Ele nos mostra alguma coisa. E foi assim na nossa conversão, não é verdade? Foi assim quando o Senhor se revelou a nós.
Foi assim quando o Senhor realmente mostrou quem nós somos, quem Ele é, e apesar daquilo que nós somos, e apesar daquilo que Ele é, Ele nos ama e nos recebe quando nós cremos de verdade, quando nós realmente temos a revelação do Espírito Santo de que Ele é o nosso Senhor, de que realmente Ele pode transformar as nossas vidas, e o nosso comportamento muda. Eu não sou como o Gilson, eu sou, que nem ele falou, que ele não consegue adorar assim quietinho, eu sou dos que adoram quietinho. Mas eu sei o impacto que o Evangelho causou na minha vida, eu sei o impacto que o Espírito Santo, quando me foi revelado. O que Natanael experimenta aqui é quase a mesma coisa. Eu tenho certeza que Natanael, debaixo daquela figueira, não foi uma situação aleatória, ele não estava lá apenas sentado, sei lá, vendo redes sociais, ele não estava apenas sentado lá, sei lá, pensando coisa à toa. Não foi um momento aleatório na vida de Natanael. Alguma coisa muito especial aconteceu debaixo daquela figueira. E eu tenho certeza que é algo que somente Deus poderia ter visto. Somente Deus poderia ter visto aquilo que Natanael estava falando. E eu imagino, porque não está escrito. É uma pena, esses caras deviam ter escrito essas coisas para a gente. Mas sabe, por aquilo que Jesus fala de Natanael, um verdadeiro israelita, por aquilo que a gente entende, estudando e lendo o que é um verdadeiro israelita, por aquilo que a gente vê, o que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, eu creio que o que ele fazia debaixo daquela figueira era justamente isso, clamando ao Senhor, orando a Ele, pedindo para o Senhor, falando: Senhor, eu imagino qual é a oração dele, Senhor, olha como nós vivemos, o teu povo vive oprimido, no meio de uma religião dura, impiedosa, que não se compadece daquele que sofre. Olha, Senhor meu Deus, o teu povo sendo subjugado por um império tirano, por um império que tira toda a alegria, tira todo o vigor do seu povo. Senhor, aonde o Senhor está? Aonde estão os teus olhos? Porque o Senhor deixou de olhar para nós? E é justamente essa resposta que Jesus fala para ele. Jesus fala assim: antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi. Na hora que Jesus fala eu te vi, o comportamento de Natanael muda. Ele chega e fala assim: tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus, tu és aquele que haveria de vir. E Jesus fala assim: rapaz, só porque eu te disse que eu te vi debaixo daquela figueira. Oh, meu irmão, quanta coisa, né? É curioso isso, que um gesto simples de Jesus, quer dizer, não simples, a gente sabe que o preço que ele pagou naquela cruz foi um preço de morte, a gente sabe, não, mas o que parece ser algo simples para ele é tão grandioso para nós. Isso demonstra a nossa fragilidade, a nossa dependência dele, que realmente tem que ser o Senhor na nossa vida. E ele chega para Natanael e fala assim: só porque eu te falei isso, só porque eu te falei que eu te vi debaixo daquela figueira, você crê agora? Aí Jesus continua dizendo assim: e disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isso aqui foi o suficiente para Natanael deixar tudo para trás. Eu não sei o que ele fazia, não sei se ele tinha algum ofício, não sei se ele tinha alguns bens, mas isso é o suficiente. Porque, irmãos, essas palavras de Jesus, elas apontam justamente para aquilo que Deus havia prometido para Jacó. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, quando ele para ali em Betel, que ele pega aquelas pedras e ele vai lá e coloca as pedras como um travesseiro duro esse, né? Coloca ali como um travesseiro, e a Bíblia fala que ali ele adormece, ele tem um sonho. Ele tem um sonho de que havia uma escada que ligava os céus e a terra, e os anjos subiam e desciam. E quando ele acordou, ele falou assim: verdadeiramente o Senhor estava neste lugar. Verdadeiramente esse lugar, o Senhor habita neste lugar. E Deus vai lá e faz uma promessa para ele: que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Que todas as famílias da terra seriam benditas nele. E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus diz isso para ele, Jesus se mostra como o cumprimento daquele sonho que Jacó teve. Jesus, ele coloca como a realização daquilo, porque nós sabemos que da mesma forma como Natanael olhava para as alianças feitas aos patriarcas, nós olhamos para uma aliança superior, nós olhamos para a aliança que foi feita ali naquela cruz do Calvário, e ali o Senhor falou, e ali o Senhor deixou preciosas promessas para nós. O Senhor disse que realmente aquilo que nós orávamos, nossa, eu vi os testemunhos aqui, todo mundo falando sobre oração,
todo mundo falando sobre o cuidado de Deus, todo mundo falando sobre aquilo que Deus, que nas mínimas coisas o Senhor tem olhado, e o Senhor tem honrado, o Senhor tem feito, e isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque isso fortalece a nossa fé e nos faz ter a certeza de que o nosso Deus verdadeiramente tem olhado por nós. Eu não sei, talvez você também tenha uma figueira na tua vida. Talvez você tenha orado no seu carro, talvez onde você trabalha, talvez ali no banheiro, talvez tomando banho, chorando para que o restante dos seus familiares não ouça o seu choro. Você pode estar passando por isso, tenha certeza de uma coisa, não sou eu quem digo, mas esse texto está falando. Eu te vi, antes que você viesse e ouvisse essa palavra, eu te vi ali no teu lugar de oração, eu te vi, eu escutei a tua oração, é o que o Senhor nos fala nesse texto, irmãos, e nós precisamos crer, porque é uma responsabilidade o que o Senhor fala, e se nós cremos, tudo aquilo que Ele fala, Ele não fala à toa, e quando Ele fala, nós nos tornamos responsáveis por isso. Ele fala assim, que Ele é essa pessoa a qual os anjos sobem e descem, servindo a Ele. Ele disse que nós devemos orar no nome dEle, para que nós venhamos a receber aquilo que nós pedimos, para que a nossa alegria se cumpra, irmãos. E nós entendemos aqui, que se nós oramos, segundo a vontade do Senhor, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse realmente daquilo que o Senhor, Ele tem nos dito, de tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Nós precisamos realmente, assim como Natanael, nos apegar às promessas do Senhor. Nós precisamos, assim como Natanael, um dia ser encontrado pelo Senhor e falar assim, você passou por várias tentações, você passou por várias influências, você passou por um monte de coisa, mas você foi fiel. Você se apegou, você entendeu aquilo que eu fiz naquela cruz, você entendeu que o preço que eu paguei foi para que você pudesse viver uma vida, e uma vida em abundância. Nós precisamos tomar posse de todas essas coisas, irmãos. Nós precisamos, isso aqui não se trata simplesmente de um triunfalismo, isso aqui não se trata, mas se trata de fé. Se trata de fé, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje na oração da manhã, eu acho que foi o pastor Wilson que estava orando, quando ele citou o texto de Jeremias, busquem a mim, buscar-me-eis, e eu revelarei coisas grandiosas ao coração de vocês. Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, seja onde for, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for, o nosso coração precisa estar sendo derramado diante de Deus, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Eu tenho certeza que Deus tem mais a falar, e que você jamais, irmão, não importa o que você esteja passando, não importa quais são as circunstâncias, não importa se é uma enfermidade, não importa os alardes sobre guerra, não se preocupa, a tua vida está segura nas mãos do Senhor, a tua vida está segura nas mãos do Senhor. Vamos confiar no nosso Deus, vamos verdadeiramente nos derramar diante dEle, porque Ele de fato, o desejo dEle é nos abençoar, irmãos. Amém? Então, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe.